Como funciona a minha consultoria? Para quem não sabe, a gente já oferecia um serviço de consultoria gratuita pelo WhatsApp. Eu tenho uma equipe de 5 pessoas que atendem todas as pessoas que têm vontade de viajar para o Chile. Então, qualquer dúvida em relação à viagem, planejamento, a minha equipe atende vocês de forma gratuita pelo WhatsApp. E aí eu resolvi criar a minha consultoria individual, onde eu faço uma sessão em vídeo com cada um de vocês, para ajudar em todo o planejamento. Todas as esferas que vocês precisam cuidar para que vocês tenham uma viagem perfeita aqui, a gente vai cobrir durante a consultoria. E eu tenho 2 produtos, na verdade um produto e um serviço. Um produto é o curso de planejamento de viagem para o Chile, com o método que eu utilizo para fazer todos os roteiros dos meus clientes. E uma vez que você aprende esse método, é ótimo porque você consegue replicar para qualquer lugar do mundo. E o outro serviço é a sessão de consultoria, onde eu vou analisar o seu roteiro personalizado, tintim por tintim. A gente vai passar por cada dia, eu vou fazer sugestões, alterações, inserir alguns pontos turísticos extras para que o seu roteiro fique realmente completo, e tudo baseado no seu perfil de viajante, nos seus objetivos de viagem, no seu orçamento, no que você quer ver, no que você quer conhecer, tudo personalizado, de acordo com você. E por que eu resolvi criar essa consultoria? Eu percebo um déficit muito grande nas pessoas quando o tema é planejar uma viagem. Primeiro, muitas pessoas pensam, eu não vou planejar porque eu prefiro chegar lá e conhecer e ficar mais solta, eu não gosto de me prender a nenhum roteiro, fico engessado. Mas é justamente o contrário disso. Quem não tem um roteiro fica perdido na cidade, perde tempo e perde dinheiro. O roteiro existe justamente para te dar liberdade durante a sua viagem. Você organiza o máximo de coisas possíveis desde o Brasil, porque quando você chega aqui no Chile, é só para passear, só para curtir, só para realmente aproveitar o seu tempo de viagem. E um outro erro que eu vejo as pessoas fazerem é planejar uma viagem de forma completamente reversa de como deve ser. Não sei se você sabe, mas a compra da passagem e a reserva da hospedagem estão entre os últimos passos que você tem que fazer no seu planejamento. E a maioria das pessoas hoje faz justamente o contrário. Compra o voo, reserva o hotel e a partir daí vai começar a planejar a viagem, os pontos turísticos que quer conhecer, a forma que vai se deslocar. Quando é justamente o contrário. Você tem que colocar isso primeiro para depois comprar, ou seja, depois tirar o dinheiro do seu bolso e realmente investir em alguma coisa na viagem, que vai ser o voo, hospedagem, etc. Então, nessa consultoria, eu vou te explicar o passo a passo, com todos os detalhes que você precisa fazer para realmente criar um roteiro que seja inteligente. O que é um roteiro inteligente, Laís? É um roteiro que é eficiente, que ele é eficaz, que ele impede que você fique dando zigue-zague na cidade e impede que você tome decisões precipitadas por falta de conhecimento, por falta de planejar a viagem na ordem que tem que ser planejada. Fora isso, as pessoas também têm muita dificuldade em precificar as coisas. A pergunta mais fácil de ser feita é: quanto vou gastar em tal lugar? Quanto vou gastar em Santiago? Quanto vou gastar em Madrid? Sendo que a pergunta tá errada. Como é que a gente vai precificar uma coisa que a gente não conhece? Depende de tanta coisa a precificação de uma viagem. Depende dos seus objetivos, do seu perfil de viajante, onde você vai comer, quais restaurantes você vai visitar, quais passeios você vai fazer, que tipo de hospedagem você vai reservar. Depende de inúmeros fatores. Tem gente que viaja para Santiago com 2, 3 mil reais e tá show. E tem gente que viaja com 8 mil reais e ainda falta dinheiro. Você tá me entendendo? Então as pessoas têm uma dificuldade muito grande em precificar as coisas desde o Brasil, e um dos pontos também que a gente aborda na consultoria é aprender a precificar as coisas e resolver o máximo de pendências possíveis desde o Brasil. Por exemplo, se tu já vem para Santiago com um plano de comprar um eletrônico, vamos dizer um iPhone, uma GoPro, ou uma roupa, não sei, qualquer coisa que tu quiser comprar, tem uma forma de tu saber os preços dessas coisas desde o Brasil. Porque aí tu já vem com a mentalidade do tipo, eu sei quanto custa no Brasil, eu sei quanto custa no Chile, eu vou só chegar no Dutch Free e fazer a última conferência de preço, porque aí eu consigo comparar onde que vale mais a pena. Deslocamento aqui em Santiago também é uma coisa que precisa ser precificada e que precisa estar na planilha financeira de vocês. Deslocamento é dinheiro. Como é que você vai se deslocar na cidade? Ônibus, metrô, Uber? Quanto que você vai gastar no Uber aqui?
tem como você saber isso desde o Brasil. Então a gente vai passar por todos esses pontos na consultoria. E além disso, eu ainda vou te dar um template de roteiro no Notion e no Trello, que são duas plataformas de organização maravilhosas. Inclusive, recomendo que vocês usem na vida mesmo de vocês, porque salva vidas. São muito, muito, muito boas. E esse template já vai estar com todo o roteiro de vocês, de acordo com o que a gente conversar na consultoria. E todas as informações da sua viagem vão estar ali em um único documento, em um único local, perfeitinho, para você imprimir, colocar no seu celular, fazer o download e vir para Santiago fazer sua viagem sem perrengues. E aí a cereja do bolo é o plano de ação que eu dou para cada cliente da consultoria, com tudo que eles têm que fazer, passo a passo mesmo, de todos os conhecimentos que eles têm que saber antes de vir para o Chile, as atividades de acordo com cada conhecimento que eles têm, e tudo isso está em um plano de ação no Trello. Eu vou passar aqui do lado para vocês verem, mas é um Trello com várias colunas e a gente vai abordando, ó, ponto por ponto. Eu vou falar para vocês agora o que tem nesse plano de ação, mas só para vocês terem uma visão, ó. Ele é bem grande porque realmente tem muita coisa e tudo é muito importante para que a sua viagem seja realmente sem perrengues. Tá super, 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 super completo. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo da nossa consultoria, que é o passo 0, é o formulário. Nesse formulário você vai preencher o seu perfil de viajante, seus objetivos de viagem, os critérios que você considera importantes na hora de escolher a hospedagem, entre várias outras coisas. Tudo que tá aqui, ó, de azul, são coisas que você vai responder nesse formulário. Depois que a gente confirma todas essas informações para eu entender que tipo de viajante você é, a gente passa para o passo 1 do seu planejamento de viagem, que é o quê? Coletar informações gerais sobre Santiago. No caso, vocês não vão precisar coletar, porque quem passa pela consultoria comigo já recebe o meu curso de planejamento de viagem para o Chile, onde tem todas as informações relacionadas ao turismo aqui no Chile que você precisa saber. Então, nesse caso, você não vai precisar coletar essas informações. Você vai precisar apenas consumir o conteúdo das aulas e aprender. Então, quais são essas aulas que vocês vão assistir? O que muda aqui no Chile entre a alta temporada e a baixa temporada? Vocês vão aprender sobre aeroporto e imigração, fuso horário e horários comerciais, que é uma coisa que as pessoas cometem um erro horrível de colocar, por exemplo, vou começar a passear e ir nas lojas de Santiago 7 horas da manhã. Mas as lojas aqui em Santiago não abrem 7 horas da manhã. Vão abrir 10 horas da manhã, gente. Horários comerciais diferentes do Brasil. Horário do nascer do sol e horário do pôr do sol são diferentes de acordo com a época do ano. Aqui no verão a gente tem luz solar até 9 horas da noite. Mas no inverno é só até 5h30 da tarde. E são informações essenciais para você planejar o seu roteiro e decidir onde que você vai ver o pôr do sol a cada dia. No horário correto, obviamente. Vocês vão aprender sobre o clima e a mala ideal para cada estação do ano. Vão saber os feriados e festas nacionais que vão ter aqui no Chile em 2022. E aí a gente já identifica na hora se tem algum feriado que vai cair na data da sua viagem. E aí eu aproveito para te falar o que abre, o que fecha aqui na cidade e que planos você pode fazer nesse dia. E por último, nesse primeiro passo, você vai aprender sobre a gastronomia local. Quais são as comidas e bebidas típicas imperdíveis aqui do Chile. Aqueles pratos que você não pode voltar pro Brasil sem ter provado. É tipo o terremoto, né? Que é a bebida que eu sempre falo pra vocês, maravilhosa. Não dá pra voltar pro Brasil sem provar o terremoto, meu povo. É típico, é maravilhoso. Ai, gente, amo. Passo 2. Você vai definir o seu calendário de passeios. Primeiro de tudo, antes mesmo de você pensar o que eu quero conhecer em Santiago de ponto turístico, você tem que se organizar de acordo com os passeios. Por quê? Santiago tem os pontos turísticos aqui dentro, mas o mais importante são os passeios que estão próximos da cidade, como Embalse Elieso, Portillo, Vale Nevado Farellones. Então a gente vai entender teu perfil de viajante e eu vou te fazer as melhores recomendações de acordo com o tipo de pessoa que você é e com o tipo de paisagem que você quer ver. Aqui no Trello já tem uma coluna com um planner de passeios, então a gente olha todos os passeios ali e só arrasta para a coluna do calendário de passeios. E ali já fica decidido, ok, são esses passeios que você vai fazer. Passo 3, decidir quais pontos turísticos você quer visitar. Mesma história, vai ter o planner de pontos turísticos. Quando eu falo planner, é uma coluna aqui no Trello do lado do passo, aqui, que está organizado por comunas. E aí você vai ter todos os pontos turísticos principais de Santiago que você precisa conhecer aqui. Então eu vou te fazer recomendações de acordo com o seu perfil de viajante, o que seria mais interessante para você conhecer. E aí a gente só pega e arrasta para a coluna dos pontos turísticos que você quer de fato visitar.
Isso aqui é seu. Depois, quando acabar a consultoria, você pode olhar de novo todos os outros pontos turísticos, você pode trocar, né? Você arrasta de volta um que você não quer mais e troca por outro. É muito fácil a utilização dessa ferramenta. Passo 4. Quais restaurantes você quer visitar? Tem o planner também de todos os restaurantes, todos os bares e cafeterias, organizados de acordo com as comunas aqui de Santiago. E aí a gente arrasta os restaurantes que você vai ter a melhor experiência, porque não adianta você pesquisar no Google melhores restaurantes de Santiago. Mas esses melhores restaurantes são os melhores para a pessoa que foi lá e teve essa experiência no restaurante. Pode ser que essa experiência seja completamente diferente. Pode ser que você tenha preferência por um rooftop, por uma área externa, né, para você comer do lado de fora. Você pode preferir um tipo de cozinha específica, um tipo de prato específico. Então a gente vai ver todos esses critérios para escolher os melhores restaurantes que façam sentido para você. E aí, em cada restaurante desse já tá anexado o cardápio de cada um deles, porque você já consegue ver a média de preço de cada restaurante que você escolheu, consegue ver se está dentro do seu orçamento, consegue olhar a conta do Instagram de cada um desses para seguir, e aí você fica acompanhando os stories para ver se você gosta da vibe daquele restaurante, daquele local, só pra, né, confirmar 100%. E fora isso, eu ainda vou te dar um checklist com todas as minhas recomendações pessoais de restaurantes aqui em Santiago, ou seja, os meus preferidos, só pra te dar um norte, né? Não quer dizer que os meus preferidos vão ser os seus preferidos, mas é um material extra que eu gosto de dar para os meus clientes de consultoria. E nesse passo 4 de restaurantes, a gente ainda tem um momento também para escolher alguns restaurantes como plano B. Por exemplo, você escolheu ali, sei lá, 5 restaurantes, mas vamos dizer que você foi lá e estava fechado por algum motivo inexplicado, sei lá, força maior. Você tem um plano B naquela mesma comuna pra ir. Você não vai ficar perdido, desesperado, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Você não vai perder tempo da sua viagem procurando ali no Google outro restaurante pra substituir. Você já tem suas opções de plano B. Passo 5. Você vai transferir todos esses pontos turísticos e restaurantes que quer conhecer pro Google Maps. Eu vou te ensinar como que utiliza a ferramenta, como você vai criar as camadas de acordo com os dias, porque primeiro você vai jogar todos os pontos turísticos e depois você vai organizar. Tá, isso aqui tá perto um do outro, tá nessa comuna, então tem essa outra comuna aqui com esses pontos, tá relativamente perto, tô vendo aqui as distâncias, então dá pra fazer tudo isso em um dia só. Então a gente vai organizar por camadas. Dia 1 vai conhecer esses, dia 2 vai conhecer esses outros pontos, e já vamos organizar em ordem cronológica, para que você não tenha que ir para um extremo da comuna e depois voltar, ficar fazendo esse zigue-zague. Ou pior, né, quando as pessoas não fazem essa organização, se deslocar de uma comuna para outra, ir lá pro Vitacura, depois voltar pro centro, depois ir para Las Condes, voltar pro centro. É loucura, é perda de tempo e de dinheiro. E aí, ainda nesse passo 5, a gente vai definir o que você vai fazer no dia 1 da viagem, que as pessoas sempre esquecem o que fazer no dia 1, né? Começa a planejar a partir do dia 2. Mas o dia 1 é muito importante de ser planejado também, com vários mini detalhes que eu vou falar pra vocês na consultoria. E por último, a gente vai aplicar a técnica de decupagem no seu mapa, que obviamente eu vou falar pra vocês durante a sessão da consultoria o que é essa técnica. Passo 6. Você vai definir como se deslocar entre esses pontos turísticos que você colocou no mapa. Você vai assistir a minha aula sobre deslocamento, entender quais são as melhores opções de deslocamento aqui na cidade, de transporte público e privado, e você vai escolher a melhor forma que faz mais sentido para você e já vai aprender a precificar esses deslocamentos. Porque cada valor desses que você está separando, por exemplo, o valor que você vai gastar em cada restaurante, o valor que você vai gastar em cada deslocamento, tudo isso no final a gente vai somar para fazer a sua planilha financeira real, de acordo com o seu roteiro, seu planejamento de viagem e não baseado em um valor qualquer que você viu em um blog qualquer, de uma experiência qualquer, de uma pessoa qualquer. A gente trabalha com números reais, de acordo com você e o seu planejamento de viagem. Passo 7. Só aí você vai comprar suas passagens aéreas. Depois de tudo isso que a gente passou, só aí você vai comprar suas passagens aéreas de acordo com o objetivo que você está buscando ali no país, o que você quer visitar, o que você quer ver, os passeios, a forma que você quer ver os passeios, qual é a melhor época para isso. Depois de definir várias dessas coisas, que você vai de fato comprar passagem aérea. E aí você vai assistir a minha aula sobre logística de voo,
como comprar a melhor passagem para Santiago, porque tem várias técnicas, vários hacks que você pode aplicar para conseguir melhores voos para Santiago. Também tem uma aula sobre como conseguir passagens aéreas baratas, que particularmente para mim é a melhor aula de todo o curso, muito boa. E uma outra aula sobre como comparar preços de passagens aéreas como um profissional, como um expert, para você realmente conseguir o melhor valor. E aí você ainda vai definir nesse passo o transfer, que você vai se deslocar do aeroporto até o hotel. Você vai entender todas as opções que Santiago disponibiliza, você vai já definir ali qual é o horário que você vai reservar o seu transfer, o horário que ele tem que te buscar na volta. E aí a gente vai pro passo 8, finalmente, que é reservar a sua hospedagem, que é um dos pontos fundamentais da nossa sessão de consultoria, onde eu vou te explicar sobre a divisão geográfica de Santiago, que é totalmente diferente da divisão geográfica do Brasil. Você vai entender todos os bairros e comunas aqui de Santiago, entender os prós, os contras, as vantagens, as desvantagens, para você escolher a melhor comuna para você se hospedar, de acordo com o seu perfil de viajante. Vocês estão entendendo, né? Que é tudo personalizado. A melhor comuna para Maria se hospedar pode não ser a melhor comuna para o João se hospedar. Então você já vai ter todas essas informações sobre qual que é o melhor bairro ou comuna para se hospedar aqui em um único local, né? Vocês não vão precisar sair dessa consultoria, gente, para buscar nenhuma outra informação. Tudo que vocês precisam relacionado à viagem para o Chile vai estar no curso e na minha sessão de consultoria. Que lembrando, né, quem compra a sessão de consultoria já ganha esse curso gratuito. Mas eu não sei por quanto tempo vai ficar assim, hein? Pode ser que depois eu separe totalmente. Quem quiser consultoria, compra consultoria. Quem quiser um curso, compra o curso. Aproveita enquanto eu tô dando o curso gratuito, viu? Não vai ficar assim pra sempre. Depois você vai entender as diferenças entre os tipos de acomodações: hotel, hostel, Airbnb, Couchsurfing. O que é melhor pra você, de acordo com quem você viaja, de acordo com o seu perfil, seu orçamento. Você vai entender como que você pode se livrar de um imposto que tem aqui de hospedagem, que absolutamente ninguém fala sobre isso aqui em Santiago. Mas o valor que você vê no Booking não é o valor que você vai pagar no hotel aqui em Santiago. Tem um valor a mais, que é de 19%, e tem uma forma de você ser isento desse imposto. Na consultoria também eu vou te falar exatamente o que você tem que fazer para não pagar 19% a mais do valor da sua hospedagem. Fora isso, você vai aprender a forma correta de buscar uma hospedagem aqui em Santiago, porque são vários fatores que você tem que observar até chegar ao seu hotel de escolha final. E ainda tem uma aula extra sobre como conseguir hotéis mais baratos aqui em Santiago. Muitas técnicas e hacks que não estão disponíveis na internet, tá? Só dentro do curso. E ainda vou te dar também um checklist com as minhas recomendações pessoais de hotéis, de acordo com cada comuna turística aqui de Santiago. Passo 9 é o planejamento financeiro da viagem, onde a gente vai pegar todos os valores que a gente viu antes, de restaurantes, de deslocamento, de entradas com pontos turísticos, de passeios, de hospedagem. A gente vai juntar tudo, mais os valores extras que você pode vir a gastar. Eu já fiz uma lista com todos os possíveis gastos extras e o valor de compras que você quer comprar aqui, porque você já vai saber esse valor. Vamos somar tudo para fazer a sua planilha financeira, seu orçamento real da sua viagem para Santiago. E qualquer coisa extra que você queira comprar aqui, eu também vou te dar o passo a passo, vou te explicar como que você descobre o valor das coisas que você quer comprar aqui desde o Brasil. E o passo 10, que é o último passo, vai ser a montagem final do seu roteiro no Notion ou no Trello, porque vão ter essas duas opções e a gente vai ter essa visualização macro do seu roteiro, totalmente visual, tá? É um roteiro visual, não é por lista. Não curto esses roteiros em lista. Eu gosto de realmente ter ali a fotinha do ponto turístico que você vai, tudo muito visual, sabe? Porque você tá viajando pra ver novos lugares, então bora começar a ver esses lugares já no roteiro. É de uma forma super organizada, que você consegue arrastar as coisas entre si pra mudar o que você quiser, e isso eu já te entrego também no final da consultoria. E fora tudo isso, a gente ainda tem os bônus, né, gente? Pera aí que ainda não terminou. Você vai ganhar o meu livro completo de Santiago sobre planejamento de viagem para o Chile. Vai ganhar uma aula extra sobre idioma espanhol e os chilenismos, que são expressões de espanhol que só eles falam aqui. Como usar cartão de crédito no Chile, como ter internet no Chile, o que levar de mais importante aqui do Chile pro Brasil, segurança em Santiago e golpes comuns para você ter atenção e não cair nesses golpes, leis, costumes locais e informações importantes sobre o Chile,
Como ler o mapa de Santiago e usá-lo a seu favor. Tem muitas coisinhas pequenas que vocês têm que prestar atenção no mapa daqui para conseguirem se orientar bem aqui na cidade. Há aplicativos para usar durante a viagem, tanto aplicativos que você pode usar em qualquer viagem no mundo, quanto aplicativos específicos aqui para Santiago. Isso foi o que eu falei até agora, mas ainda tem tudo isso aqui de bônus, gente. Vocês estão dando pra ver? Mas é muito bônus, gente, muito bônus mesmo. Vocês vão estar totalmente assessorados com essa consultoria e com o meu curso de planejamento. E se você quiser uma vaga, você tem que preencher a lista de espera que tá aqui embaixo no link de descrição. E a cada mês, na primeira semana, eu abro vagas pra minha consultoria. Lembrando que é individual, tá? Não é em grupo, é individual, eu e você. Se tiverem qualquer dúvida extra, podem falar diretamente comigo no WhatsApp, o link tá aqui embaixo. E eu espero todos vocês na consultoria de planejamento pro Chile. Um beijo!